Ok, pessoal, já de volta. Não é que eu senti calor aqui, eu tava com blazer, né? Acabei sentindo calor e tirei. Fez calor mesmo. Daqui a pouquinho, um boletim com o nosso Marcelo Medeiros, o aniversariante do dia, quase 60 anos. Marcelo Rangel está aqui com a gente. Bom dia, Marcelo Rangel. Marcelo Rangel. Luiz Cláudio Cassini, não sei se está em Teresópolis ou se está lá em Três Rios. Está sempre com a gente participando aqui do programa. Muito obrigado. Do Recanto eu já falei. Do Açaí do Alto eu já falei. Guti está aí com suas ofertas de segunda, terça e quarta-feira. E o Super Gás Brás é o 2643-4497. Gente, hoje é muito difícil comer, né? Porque o que a gente acha de comida hoje, o que é bom é proibido. O que é gostoso, a gente não pode comer. Tem que comer o que é ruim. Ainda me lembro, aqui eu estou conversando com a Ingrid, ainda me lembro, quando eu saí do hospital, o que o médico falou que eu podia e o que eu não podia fazer. E ele falou, você não pode comer gordura, você não pode misturar comidas, aí ele misturou batata com macarrão, com arroz, né? Você tem que comer muita verdura, aí que lascou para mim. Tinha que comer verdura, eu odeio, eu não gosto de alface. Alface não tem gosto de nada e é ruim. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Hélio. Estamos aqui de volta. Que bom ter a oportunidade de estar aqui conversando sobre alimentação com mais pessoas. Obrigada pelo convite mais uma vez. E é interessante falar isso, né? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores sobre a questão da sua cirurgia, da mudança na alimentação e o quanto é difícil. Olha a água, que beleza! E quanto é difícil para o adulto fazer mudanças na alimentação e quando a gente deixa um pouco de lado, as coisas acabam voltando muito rapidamente ao início. E aí... Aliás, você quer água? Não, obrigada. E aí é importante a gente falar sobre como muda tudo, incentivar as crianças desde o início a ter hábitos saudáveis. Essa questão da alface é interessante dizer. Eu converso muito com as famílias que chegam para a introdução alimentar comigo sobre a importância de incentivar os bebês a comerem verduras desde o início. Claro, respeitando ali a faixa de desenvolvimento da criança, quando é muito pequenininha, a partir de 6 meses, só refogadinho as verduras, mas a partir de 10, 11 meses já dá para oferecer ali alface bem picadinho, se a criança já tem uma mastigação efetiva. E se começar a oferecer verduras desde o início da introdução alimentar, a criança toma gosto realmente por consumir e não é um sacrifício comer ali o alface, a rúcula, conforme a gente estava conversando. Rúcula para mim foi diferente, que eu fui obrigado a comer tanta rúcula depois da operação, que hoje eu não gosto nem de ver rúcula. E é ruim, aquilo tem um sabor horrível. Né? Alface também é ruim. Mas a criança, você falou, a criança, se for acostumada desde bebê, tá, vamos acostumar desde bebê a criança. Mas em momento nenhum ela não vai gostar daquilo ali, porque é ruim. Então, tem os gostos particulares, tem o hábito alimentar da família. O gosto particular. Tem 3 questões importantes da gente conversar que vale a pena trazer aqui. Na introdução alimentar, que é ali de 6 meses a 2 anos de vida, a criança está aberta ao novo, a criança está formando o hábito alimentar dela. E aí sim, quanto mais variedade a gente oferece, mais esse paladar dela vai ser acostumado para esses alimentos. E é muito importante, eu converso muito isso com as famílias, sobre incentivar a criança a provar texturas diferentes, sabores diferentes, para ela lidar bem ali e formar o paladar dela com amargo, com doce, com mais azedinho. Tudo isso forma a base alimentar dela e ela desenvolve o hábito de consumir. Mas eu também converso muito com as famílias sobre o hábito alimentar da casa, porque a família se preocupa muito com a alimentação do bebê, e faz uma alimentação diferente para esse bebê na introdução alimentar. Mas muitas vezes os pais não consomem verduras. E aí a criança cresce e começa a questionar. Por que eu estou comendo aqui o alface e o meu pai e a minha mãe não estão comendo? Será que é ruim? Será que é bom? Porque nós somos os exemplos para os nossos filhos. E aí é importante falar sobre essa questão do exemplo e de sim ter em casa o costume e o hábito de consumir verduras também, para que essa criança consuma e veja que é algo seguro, algo bom e algo que é hábito da família. E é uma excelente oportunidade para as famílias mudarem seus hábitos alimentares por conta de uma criança, por conta do bebezinho que está ali aprendendo a comer.
Acontece, sim, da criança, a gente oferecer uma variedade de verduras e a criança recusar uma delas? Claro que acontece, porque tem um gosto particular de cada uma. Mas dentro de uma variedade de 5, 6, 7 verduras, a criança recusar uma, não me preocupa. O problema é a criança que só aceita um tipo de verdura e chega ali na fase de 2, 3 anos, que a seletividade está bem presente, que a criança começa a escolher o que ela vai comer, começa a fazer as birras para alimentação. Quando ela come um tipo só de verdura e recusa esse único tipo, como que a gente vai trabalhar isso? O que a gente vai oferecer para essa criança? É muito mais difícil, quanto mais tarde a gente incentiva um hábito alimentar, mais difícil é da criança aprender a comer. Nesse mundo de hoje, em que os pais estão trabalhando muito, né? Tudo muito rápido. Então, é fácil você chegar e jogar para a criança no fast food a batata frita e o hambúrguer e suas variações. Isso é uma questão importante da gente falar, porque dentro de um hábito alimentar saudável, a criança tem uma rotina alimentar saudável, come direitinho todos os dias, come legumes, verduras, frutas, e numa exceção, no final de semana, num dia ou outro, ir ali fazer um passeio em família, comer uma coisa um pouco mais calórica, com um pouco mais de sódio, é uma questão. O problema é quando isso se torna um hábito. Quando o iFood, o fast food, por facilidade, um congelado, se torna uma rotina daquela família 2, 3, 4 vezes na semana, às vezes à noite. A família chega cansada e quer uma coisa rápida para oferecer e acaba recorrendo a esses recursos que não são interessantes nutricionalmente, que eu falo muito isso com as famílias. A questão não é a gordura, o açúcar ou o sal. A questão é o que tem ali de interessante nutricionalmente? Quanto de nutrientes tem naquilo? É uma caloria vazia, você só está consumindo gordura, sal e açúcar, enfim. E de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de fibras. O que essa criança está agregando? O que está fazendo de bem ali para aquela criança? É só para matar a fome? Ou você quer que seu filho, seu bebê desenvolva adequadamente, não tenha doenças que muitas vezes os adultos tenham? É importante trazer essa reflexão. E o americano? Né? A gente está falando, lógico, a gente está falando aqui no Brasil, né? Alimentação aqui no Brasil. E o americano? Porque o americano ele não almoça. Ele faz um café da manhã reforçado à base de muito bacon. O americano come muito bacon. Sim. Né? Ele come muita gordura na parte da manhã. Aquilo leva até mais ou menos a metade do dia, onde ele faz o lanche, normalmente o fast food, né? Normalmente os hambúrgueres da vida, e ele janta. Sim. E ele janta. O americano come mal? Então, eu tenho alguns amigos que moram fora e que são brasileiros que moram fora e que sentem muito essa diferença. Eu te falei porque eu também tenho. Culturalmente. E muitas vezes eles vêm para o Brasil ou levam algumas coisas daqui para lá porque sentem falta. E as vezes que eu tive a oportunidade de ter contato com as opções de alimentação que tem lá fora, é complicado realmente para a gente se adaptar, porque é uma alimentação muito gordurosa, principalmente para quem tem hábitos alimentares mais saudáveis. Tem muito açúcar, tem muita gordura, tem muito de tudo. E se você for analisar estatisticamente, a população, grande parte da população é obesa. Grande parte da população tem problemas ali cardíacos, tem uma série de questões de obesidade mórbida, enfim. E desde muito cedo. E aqui no Brasil, infelizmente, isso está começando a tomar uma proporção grande também, por conta dessa questão de ter muita opção de fast food, de comidas rápidas, de comidas que dão a satisfação naquele momento, porque tem bastante gordura e são bem calóricos, mas que são pobres nutricionalmente. E não é da nossa cultura ter esse tipo de alimentação. A gente, culturalmente, tem o feijão, o arroz, uma proteína. Você mesmo estava falando comigo no intervalo que tinha lá na sua infância a opção de colher ali da terra mesmo os legumes que você consumia. Então, não é da nossa cultura e hoje a gente já tem uma epidemia de obesidade no Brasil. Nos Estados Unidos, isso já é de mais de 10 anos. E aqui a gente está começando a já ter isso aqui. É muito sério. É uma reflexão importante. É um erro meu dizer que as mulheres estão mais obesas que os homens? Tem toda uma questão genética, tem toda uma questão hormonal, tem uma série de sobrecarga
também de trabalho, de exigências. Tem realmente uma porcentagem grande da população feminina acima do peso. Mas eu acredito que, infelizmente, como estatisticamente os homens se cuidam muito menos do que as mulheres, a tendência é de que a longevidade seja menor para os homens, embora e algumas doenças crônicas estão mais presentes em homens realmente. Mas hoje é importante dizer que muitas doenças que eram de adultos, de idosos, já estão em crianças, independente do sexo. É verdade. Isso é muito Colesterol, sério. criança Eu colesterol tenho alto. vários pacientes no consultório de 4, 5 anos com resistência insulínica, com colesterol alto, com anemia, acima do peso. Isso é importante dizer, porque não necessariamente a criança está acima do peso e está sendo bem nutrida. Ela pode ser uma criança com anemia e com colesterol alto. Pode ser uma criança até abaixo do peso, mas com uma resistência insulínica. Hoje a gente já sabe que essa relação de peso e os exames laboratoriais estarem ok é uma linha bem tênue. Tem casos e casos. E muitas vezes tem crianças que estão acima do peso e têm anemia, porque tem deficiência nutricional. Eu vejo uma época que criança saudável era criança gordinha. Os moleques eram tudo gordo. Eu não era, não. A gente, seguindo isso que a gente está falando, eu como na rua. Eu só como na rua. Tá? A gente só come na rua lá em casa porque acostumamos, enfim. E a vida também que a gente leva. Inclusive sábado e domingo. Eu vejo pessoas comendo um absurdo. A minha média é de 350 a 450 gramas, mas se passar um pouco já é demais. Dificilmente eu passo por isso, almoço. Mas eu vejo gente comendo prato, negócio, e mistura tudo. Sim, infelizmente. Tá? Eu já vi um camarada comendo estrogonofe de camarão e jogar o feijão por cima. Nossa. Isso eu vi. De camarão não, foi de frango. Então, aquele prato assim, ele foi enchendo, ele foi colocando o arroz, o feijão, a salada, o estrogonofe, e ele não satisfeito, já jogou mais feijão por cima. Nossa. Ficou aquele negócio, eu falei, caramba, pô, como é que o cara consegue comer um negócio desse? Isso faz muito mal. Então, depende de muita coisa, inclusive do gasto energético dessa pessoa por dia. Porque vamos pensar, uma pessoa como nós, a gente trabalha sentado, eu sou nutricionista, eu atendo muito sentada, não faço, tenho atividade física semanalmente separado do meu trabalho, mas o meu trabalho não exige muito esforço físico. Existem pessoas que fazem muito esforço físico e demandam uma necessidade energética maior. Sim. Isso realmente faz parte. Agora, sim, existem pessoas que vão no restaurante e se deslumbram com aquela infinitude de variedade e acabam colocando mais do que precisam. E quando chegam lá na balança, no final das contas, falam, meu Deus, nem se dão conta. Estão ali se servindo, porque vem, tem uma coisinha aqui diferente, tem outra coisinha ali que eu gosto, e vai colocando, e quando vê, já está com uma montanha de prato de comida. Eu geralmente oriento, e já oriento as crianças desde sempre, sobre a questão da salada como a entrada, como ser o primeiro a ser consumido. E você preencher parte do prato com a salada. É um hábito saudável, dá saciedade, enche o prato daquela sensação de, nossa, estou comendo bem, e depois você preenche com o restante das coisas. A questão é que muitas vezes as pessoas têm costume de colocar lá o macarrão, o estrogonofe, qualquer coisa, e ir colocando as coisas por cima ainda, e fica aquela montanha, e muitas vezes a pessoa come, e isso é importante dizer também que vem da infância. A pessoa quer dar conta daquele prato, porque foi ensinada lá na infância de que não pode jogar comida fora, porque era obrigada a comer tudo, e aí acaba comendo mais do que precisa. E isso também é um outro ponto que vale a pena a gente trazer aqui a reflexão para as famílias, de não obrigar a criança a comer o que a gente acha que é necessário. Quem determina o quanto vai ser comido é a criança, não é o adulto. Aquela cultura lá de que criança gordinha é criança saudável já caiu por terra. Embora muita gente ainda ache isso, não é assim que funciona. Não adianta ter uma criança acima do peso com os níveis dos exames laboratoriais dela todos descompensados, de ser uma criança com uma doença crônica com 10 anos. E também não adianta ser uma criança abaixo do peso que também tem uma alimentação ruim, que só come porcaria. Agora, dentro de uma realidade
daquela família, é importante respeitar a saciedade dessa criança. É importante entender que vai ter dias que a criança vai comer mais ou menos, como a gente. E não obrigar a criança a dar conta, raspar o prato ou comer tudo que está ali. Porque a gente, e eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso em alguma situação, a gente adulto que cresceu ouvindo isso, de que não pode desperdiçar comida e que tem que raspar o prato, a gente se vê na obrigação de dar conta daquilo tudo. E come mais do que precisa e acaba ganhando peso. E acaba gerando uma relação desequilibrada com o alimento. Na volta do comercial, já vou deixar a pergunta, as doenças que a gente tem enfrentado aí ultimamente. Por exemplo, o infarto. Isso é pelo que a gente está ingerindo, pelo que nós estamos comendo? Já a gente vai, a Ingrid vai responder isso pra gente, ok? Rapidamente, comercial, bora lá, passa no Bora Lá, que lá tem legumes, frutas legumes, frutas e verduras variadíssimos, do produtor, que a fazenda é deles, ao consumidor, a todos nós. Bora lá, ao lado da Original Drogaria, eu volto já. Se deixar